Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, hoje eu quero estar respondendo a pergunta do irmão aqui, o e-mail dele é Filho do Eterno, que ele diz assim: abençoado, você poderia falar sobre Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, onde fala do Evangelho Eterno? Bom, eu vou aqui dar o meu ponto de vista sobre essa passagem, eu espero poder ajudar a todos que aqui se achegam, tá bom? O capítulo que fala sobre esse contexto do Evangelho Eterno, que seria proclamado, está em Apocalipse 14, a partir do verso 6. Antes desse verso, nós temos aqui o contexto dos 144 mil, que é muito interessante, mas como o foco é falar do verso 6 em diante, onde fala sobre o Evangelho Eterno, não vou falar nada sobre esses 5 versos anteriores. O verso 6 diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e todas as nações, tribos, língua e povo. Ele dizia com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E depois ele fala que o segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia. Gente, esse contexto aqui para mim ele é muito interessante. Vamos falar um pouco sobre ele. Bom, primeiramente, para a gente entender o que está acontecendo aqui, nós temos que saber em que momento isso está acontecendo. Isso é uma dica que eu dou para todas as pessoas que eu falo sobre como ler a Bíblia. O livro Bíblia, se você simplesmente ler ele sem respeitar Velha Aliança, Nova Aliança, quem está falando, para quem está falando, se você não respeitar isso, você é um forte candidato a ser um porco espiritual que come lavagem. Porque do mesmo jeito que existe o porco animal que come lavagem e não valoriza o que é saudável, também, espiritualmente, tem muita gente comendo lavagem, porque são homens que dão para o povo um alimento espiritual todo remendado, todo misturado, velha, nova aliança, não sabe quem falou, para quem falou. Pode tirar um contexto, uma fala de alguém de um contexto trazer para hoje? Se não pode, por que tem um monte de versos isolados por aí, que são falas tiradas de contextos que não é para hoje, e as pessoas utilizam isso? É porque aceitaram a lavagem, estão comendo a lavagem e se deliciando dela. Vamos lá, eu vou agora falar sobre essa fala de João, sobre esse evangelho eterno que esse anjo está proclamando. Quem escreveu aqui? João. Onde ele estava? Na ilha de Patmos. Por que ele estava lá? A ilha de Patmos era uma ilha usada pelo Império Romano para banir os seus inimigos. Como é que ele poderia escrever alguma coisa contra o império que estava aprisionando ele? Aí sim é que matariam ele, não só ele, mas todas as pessoas que estavam entendendo o que ele falava. Então ele escrevia de forma alegórica. Por isso que o Apocalipse é escrito desse jeito. Vocês acham que o Criador queria escrever desse jeito? Se ele não escrevesse assim, não sairia dali. Aqueles homens matavam ele na mesma hora. Tem um áudio que eu quero gravar aqui no canal, onde eu vou falar sobre o porquê o Salvador falava por parábolas. Eu já gravei há tempos atrás um áudio sobre isso, que é muito interessante, mas eu vou regravar, trazendo mais detalhes. Ele falava por parábolas justamente do mesmo jeito que João falava aqui, por parábolas, usando figuras de linguagem. Por quê? Para que todos aqueles que vissem, não enxergassem, ouvissem e não entendessem. Só abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu vejo muitas pessoas romantizando as parábolas, né? Quando na verdade o Salvador estava descendo a lenha naquele sistema da época, naqueles homens que receberam do talento do pai e enterraram e estavam levando a noiva à loucura, como ele fala na parábola das 10 virgens. As loucas ali, por que ficaram loucas? Por causa dos ensinos enganosos dos líderes. E o Salvador ali falando em parábolas, através de uma figura de linguagem, é para que aqueles homens não entendessem o que ele estava falando e com isso ele conseguisse resgatar as ovelhas das mãos deles, aqueles homens lobos ferozes. Até a expressão lobo já é uma alegoria. E no livro do Apocalipse acontece a mesma coisa. João está preso por intermédio do Império Romano político na ilha de Patmos e ele queria avisar as pessoas o que estava acontecendo. A visão que ele estava recebendo era para alertar as pessoas, mas como falar abertamente? Essa mensagem nem sairia de lá. Porque quando ele fala da besta no Apocalipse 13, besta do mar, besta da terra, ele está falando do Império Romano. Quando ele fala besta do mar, ele fala do Império político. Depois, quando ele fala da besta da terra, ele está falando do Império Romano religioso, que ali o pai estava mostrando para ele, porque não tinha acontecido ainda esse momento, né? Olha como que é importante você saber tudo isso. Ah, irmão, é por isso que ele falava dragão, 7 cabeças, chifres. E isso ele falava dessa forma porque senão aqueles homens matavam ele. Por que 7 cabeças? O império político de Roma não nasceu império político romano.
Ele começou desde lá da Torre de Babel, por isso Babilônia, ele vem de lá. Lembra a cabeça da estátua do sonho de Daniel? Ele vem de lá, esse império vem dominando os persas, gregos, até chegar no Império Romano. E João estava mostrando tudo isso de forma alegórica, de forma onde as pessoas que eram para enxergar iriam enxergar, e ouvir iriam ouvir. Quem não é para ver, não vai ver. Se você simplesmente pegar um verso isolado das escrituras, como muitos fazem, tem até aquelas caixinhas de promessa, e ler só aquele verso, você está muito fermentado, muito em abismo. Quando você entende quem fala, para quem fala, onde está, em que tempo da cronologia, desde lá da criação de Adão até João, o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Por que João está ali, na ilha de Patmos, preso pelo Império Romano? Por quê? Porque ele era uma ameaça, mas ele ameaçava o povo de que forma? É porque as cobras não queriam que aqueles que entendessem a mensagem que o Salvador trouxe nascessem de novo, fossem espirituais, como ele fala lá o Salvador para a mulher samaritana. Agora vocês vão buscar a ele em espírito. Chega de buscar na carne, porque na carne as cobras dominam, as cobras controlam. Eu estou fazendo esse resumo para você entender o que João está vendo ali, quando ele fala que viu o anjo proclamando o evangelho eterno para todos os povos, nações. O que o anjo estava proclamando? Que evangelho eterno é esse? Pensem comigo. Até o madeiro, até a cruz, as pessoas, o que elas faziam quando elas pecavam, elas já eram automaticamente mortas. Elas eram apedrejadas, porque o salário do pecado é a morte. E na velha aliança, como tudo acontecia na carne, isso era levado muito à risca. O domínio estava na mão dos homens. Eles foram colocados como juízes sobre o povo. É claro que no meio desses homens tiveram muitos que não sabiam julgar. A parábola dos talentos deixa claro isso. Aqueles que enterraram os talentos representam aqueles que não exerceram de forma correta o que tinham que fazer, porque não tinham inspiração do Espírito Santo. E com isso julgavam errado. É por isso que o Pai vem e tira a mordomia daqueles homens. Quando eles matam o Salvador, um justo que estava cumprindo a lei, eles perdem a mordomia, a parábola dos mordomos. Porque você não podia matar um justo, você tinha que matar quem pecava. O salário do pecado é a morte. Mas para quem não peca? Aí vem o sistema que são essas cobras, são os falsos profetas da besta, que assinam o que a besta quer. Vem e fala que o Salvador morreu a nossa morte e deu para nós a vida que era dele. Não, não é nada disso. Isso aí é engano. É para romantizar o que aconteceu. O Salvador foi morto por aqueles homens porque estavam usando a lei do Pai a seu bel prazer, mataram o justo e o Pai ressuscita ele para agora colocar aqueles homens em seus devidos lugares. Eles não têm mais a mordomia. Eles continuam se assentando nos templos, nas primeiras cadeiras da sinagoga, desobedecendo a ordem do Salvador, porque ele falou em Mateus 23, não queirais mais ser mestres, tutores, abis. O que esses homens estão fazendo aí nesses lugares? É a Babilônia. Ah, mas no verso seguinte diz que a grande Babilônia caiu. Agora você vai entender a mensagem do reino eterno. Que maravilha. Quando o Salvador vem, né, que ali o Salvador, aquele que iria salvar a humanidade da dor, que o próprio nome diz, eu acho fantástico isso. Infelizmente, a humanidade, como está enganada pelos profetas da besta, eles enxergam aquele homem que veio, né? Que o sistema romano chama de Jesus Cristo, o nome em hebraico dele, original, é Yahushua. As pessoas olham e acham que ele é o Salvador, mas o Salvador é o Espírito do Pai que nele estava, que depois é dado a todos a nós, aqueles que creem na mensagem, que entendem o que é ressuscitar dentre os mortos. Aí você recebe esse Espírito Santo e você se salva da dor, porque agora ele vai ser o teu pai, o teu guia, o teu tutor. Não tem como você sofrer tendo ele como seu guia, como seu salvador. Não é aquele homem, mas o sistema fermenta e mantém o povo na carne, cegos espiritualmente. Olha só, quando o Salvador estava em carne, ali é o próprio Espírito do Criador, Espírito de Alro, que estava nele, falando com o povo. Ele mesmo fala em João 12, eu não falo de mim mesmo, é o Pai que me usa para falar. Em Malaquias 3 fala, eu virei, ocuparei um templo e falarei com o meu povo. Olha aí, é o próprio Pai falando. Quando ele vem, ele sendo espírito, ele está trazendo para o povo uma mensagem espiritual. Por isso que algumas pessoas pensam que é nova aliança ali, quando o Salvador nasce, a partir dali começa a nova aliança. Isso é engano. A nova aliança começa para nós quando desce o Espírito Santo. Mas antes de descer o Espírito Santo, o Salvador estava preparando a casa, preparando as pessoas, mudando o odre delas, incentivando, dando exemplos tal, para que o povo mudasse o odre para receber o Espírito Santo. Então ali ainda é velha aliança. Ele estava na carne, então é velha aliança. O verbo se fez carne, o povo estava vendo com o olho físico, é velha aliança.
Só que a mensagem que ele trazia era espiritual. Essa mensagem espiritual, ela é eterna. A mensagem espiritual, ela não acaba no corpo, como o povo pensava lá na Velha Aliança. Na Velha Aliança, o povo achava que as pessoas morriam e acabou. Tanto é que eles não acreditavam em ressurreição, nada disso. Essa era a principal briga que eles tinham entre eles após a ressurreição do Salvador, porque eles não acreditavam. Basta você ler Atos capítulo 4, capítulo 5, ali capítulo 3, quando Pedro e João vão presos. Mas lá diz que muitos creram na ressurreição dos mortos. Muitos não creram, mas muitos creram. Mas essa ressurreição dos mortos não significa que só o Salvador ressuscitou, mas ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e muitos iriam ressuscitar se crescem na mensagem. Era isso que eles levavam, essa era a mensagem. Vejam que é bem diferente da mensagem que hoje é levada dentro dos templos. Então você vê que realmente eles conseguiram matar a todos que se levantaram para falar a verdade, que iria trazer solução para a humanidade, que iria trazer alívio para as dores. E isso que eu estou falando está em Apocalipse 13, quando fala lá que a besta do mar se levantou e matou a todos os santos. Por que santo? Porque tem o santo em si. Ela matou a todos. Basta você ler Apocalipse 13. Ela matou a todos e depois ela se levanta como a solução. O império agora religioso romano, não é mais político. E até hoje ela tem estado escondida atrás disso. É o dragão falando como cordeiro e o povo, todo mundo comendo dessa lavagem, do engano. Tanto ela como as suas filhas, que são as igrejas evangélicas que estão comendo da lavagem que os profetas da besta dão, mantendo o povo na carne. Esse evangelho que fala aqui que é eterno é a mensagem espiritual, de que a vida não acaba nesse corpo, que a gente tem que compreender o reino espiritual a cada dia mais, para comermos dos frutos do Espírito ao invés dos frutos da carne, que foi através da vinda do Salvador que a gente hoje sabe sobre a questão dos frutos do Espírito, amor, paz, bondade, longanimidade. Esses são os frutos que nós temos que comer para sermos eternos. Agora, quando não comemos desses frutos e só somos carnais, morremos aqui nessa carne. E ainda a Escritura fala de um julgamento onde cada um vai ser julgado pelas suas obras. Então pense comigo, as pessoas que fazem o que é correto, que estão se alimentando do reino espiritual do Pai, a vida não acaba nesse corpo. É isso que ele está falando, o evangelho agora é eterno, não é mais uma mensagem que ficou ali para aquele povo, acabou, cada um morria e vida que seguia. Não, é eterno. A raiva que você tiver sobre uma pessoa vai ser eterna. Vai ecoar. O amor, a bondade que você fez, que você comeu dos frutos do Espírito e ecoou isso vai para gerações e gerações e vai passar desse mundo físico para o mundo espiritual. É isso que está falando, é eterno, não acaba. E quando fala de caiu a grande Babilônia, embora o assunto não é esse, a Babilônia que cai não é o sistema político e religioso da besta, que tem enganado a muitos, porque lá fala que o mundo todo iria se prostrar ao engano. A Babilônia que cai aqui é para aqueles que entendem a mensagem do evangelho. Não esse evangelho fajuto e falsificado que tem sido pregado hoje. Esse evangelho egocêntrico, esse evangelho ambicioso sobre as coisas da terra, porque a palavra espiritual, ela não fala de riqueza dessa terra. Então as pessoas que entendem essa mensagem, esse evangelho que foi proclamado, que muitos foram mortos por levar essa mensagem, ele está hoje sendo trazido novamente. O Pai tem levantado muitos para falar. Eu espero que sejam muitos. E para essas pessoas, a Babilônia cai. Você que é liberto hoje, que se alimenta do Pai em espírito, não busque em homens mais para tomar uma atitude. Faz o que é justo aos olhos dele. A régua é o próximo. Vai prejudicar o próximo? Não faz. Nisso se resume a lei e os profetas. Ele ensinou já. Não precisa você ir atrás de guru para saber disso. Então pense comigo. Para você, a Babilônia já não caiu na sua mente? Você vai comer um pãozinho na igreja? Você vai tomar um vinhozinho na igreja? Vai se bater na água da igreja? Vai atrás de homens para buscar um pai que é espírito com hora marcada? Não. Então a Babilônia já caiu para você. A Babilônia, ela não tem cura, como diz o livro do Apocalipse. Mas aqueles que bebem da água que só o Pai dá, que se alimentam dos frutos do Espírito, que são ricos
em nutrientes vindo diretamente do Altíssimo. Esses se curam. É como uma pessoa que muda sua alimentação, deixa de comer porcarias para comer coisa saudável. Você vai sentir a diferença. Espero que eu tenha sido bem claro nessa mensagem. Desculpa o tamanho, mas é importante fazer esses resumos para que a sua mente assimile tudo. Evangelho eterno é a mensagem de que a vida não acaba aqui. E o que nós fizemos aqui vai ecoar para a eternidade, porque esse corpo tem prazo de validade, mas a eternidade, como o nome diz, é eterno. O que você fizer agora vai contar lá. E eu espero que a Babilônia tenha caído na sua vida. Que você possa se alimentar daquele que tem o alimento puro para te dar. Sem intermédio, sem a mão do homem. Que você esteja comendo do fruto diretamente do pé, para a honra e glória do reino do Eterno. Que Ele abençoe a todos grandemente.